Capítulo 27. A oração do horto. Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim: fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora, acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens, no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, pois que eles compreenderam que nessa tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria. Quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos dois filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumavam meditar.
Os demais companheiros se dispersavam, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro, apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem. Soprava o vento em rajadas muito frias. Daí, a alguns instantes, o mestre e os três companheiros alcançavam o monte, povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sincero e resoluto: Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente, entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram no concurso da oração. Passados alguns minutos, acordaram ouvindo o mestre que lhes observara: Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis valer comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: Não conseguistes então orar comigo? Os três discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se o fizessem a um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado.
depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros, mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Na corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro. Todos o que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram, receosos da perseguição. Alguns se ocultavam nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência. Observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormira? Ele, que tanto o amava no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto. Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apanhada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo, absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre, adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido na hora extrema. Algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra com divino resplendor, precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos
que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo em face dessa lição. O discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Capítulo 28. O bom ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com o desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma situação. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquirira Levi com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim, atentava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à previdência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concentrando a doçura ou retirando-a para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar a aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu:
Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontraremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu, desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dissipava à aproximação do manto escuro da noite. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuíra apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamente sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como 2 flores ensanguentadas. A fronte areolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valera a pena? Havia distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais douradas compensações. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante. Na hora fatal, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença, a ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiam rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Valera a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver em estranhas interrogações.
reparou que, em torno da cruz, estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inovidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças e os vitupérios se cruzaram nos ares. Fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos. Como nos tempos mais tranquilos, viu que um suor empastado de sangue lhe corria no rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas. Como um sinal do sacrifício, o discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava efetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo penoso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais, como se o seu espírito fora transportado ao cume do alto monte. Pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos homens da lei sobraçando os livros divinos. Doutores infatuados de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom,
os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam, indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão.